Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos estar estudando hoje, refletindo sobre leitura, cultura e manifestações artísticas, pintura em tela. Podemos ver aí, nessa abertura aí desse painel, na, na imagem, nós temos aí no canto inferior esquerdo a imagem de um nativo africano, de uma tribo africana, né? Essa pintura está lá no Muro das Etnias, lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aí logo acima, uma representação e uma intertextualidade aí, em pinturas clássicas feitas pelo artista pernambucano Romero de Brito. E nós temos aí abaixo uma outra imagem, que até então para mim a autoria é desconhecida, mas é a representação de uma pintura típica da África também. Nós temos aí uma mulher com um pote na cabeça, provavelmente um pote de água, e uma criança brincando, correndo atrás dos pássaros aí. Então nós temos aí, gente, representações artísticas, certinho? Vamos ver mais? Pintura em tela, cores. Pessoal, nós sabemos que as cores, elas são fundamentais na pintura em tela. Às vezes a gente vê a pintura apenas em duas tonalidades de cores, o preto e o branco, fica muito bonito, né? Mas nas demais artes, nós temos também a mistura de cores, o realce da cor amarela, da cor vermelha, da cor verde, e aí segue as demais cores formando uma pintura um pouco mais viva. Então as cores podem representar o que? Sentimentos também em uma pintura em tela. Em nosso país, Brasil, a tristeza da morte é representada pelo preto ou roxo, ou seja, quando alguém morre e quer se representar o luto, comumente utiliza-se o preto, e em alguns lugares o roxo, cores escuras, que representam a tristeza. Em outros países, as cores que representam a tristeza é o azul ou o branco. As cores também expressam convenções. Como assim, Como o uso da cor branca para simbolizar a paz, no caso da maioria dos países, e a cor vermelha, em alguns países, para simbolizar o amor. A cor vermelha também, ela simboliza a guerra, porque a guerra muitas vezes é representada pelo sangue derramado, então esse sangue tem a tonalidade vermelha. Então a cor vermelha também pode significar guerra. Vamos lá? Arte rupestre, onde tudo começou, Falando-se de pintura, de gravuras, de arte pintada, falamos de arte rupestre. São representações artísticas, lá da pré-história, Representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Então, pessoal, o homem da pré-história também se utilizava, da pintura nas paredes das cavernas para registrar ali momentos de suas vivências, registrar aquilo que era importante para ele, aquilo que ele via como algo que não poderia ser esquecido. Então eles faziam esse registro, ou simplesmente para deixar, ali uma marca da sua cultura. A arte rupestre divide-se em dois tipos: a pintura rupestre, que são aquelas composições, realizadas com pigmentação de corantes lá nas pedras, e nós temos a gravura rupestre, que são imagens gravadas em incisões na própria rocha, ou seja, eles pegavam uma rocha e começavam a riscar outra rocha mais mole, formando-se ali um desenho, em baixo relevo. Então seria a gravura rupestre aí. Essa daí seria mais difícil, de desaparecer com o tempo. Talvez a pintura rupestre fosse mais simples e aí desapareceria com o tempo. E a gravura rupestre, uma espécie de evolução aí desses registros. Pintura rupestre. Nós temos aí um exemplo, uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, região nordeste do país. Abriga maior
e mais antigo acervo rupestre da América. Muitos artefatos localizados lá datam de 50.000 anos, e as pinturas rupestres possuem datações entre 17 a 25 mil anos. Os pesquisadores, né, da área, os arqueólogos, eles conseguem fazer uma técnica e datar essas pinturas. É uma técnica aplicada e reconhecida mundialmente. Então, nós temos aí uma representação, né, de animais, nós temos aí cercados, parecendo aí pessoas vestidas com uma espécie de roupa, de couraça, de crianças aí. Nós vemos aí uma representação como se fosse uma fazenda, né? Mas na verdade é a representação do ambiente familiar e também os animais fazendo parte aí nessa pintura. Vamos ver mais. Pedra do Ingá, no estado do Paraíba. Olha só, gente, essa pedra. Nós temos aí, né, as marcações em baixo relevo aí nessa pedra, ao ar livre. A Pedra do Ingá é um monumento arqueológico identificado como Itacoatiara, que possui inscrições rupestres gravadas na rocha, localizado no município brasileiro de Ingá, no estado do Paraíba, né? Então, pedras como essas a gente vai encontrar em diversas regiões do país e muitas delas nem foram descobertas ainda, né? Assim como essas pinturas rupestres. A gente consegue encontrar em várias regiões do Brasil. Pintura. Vamos ver essa pintura de modo geral, a concepção de pintura. Pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície, atribuindo tons e texturas. Esta superfície pode ser tela, pode ser papel ou parede. A pintura é diferente do desenho, por usar pigmentos líquidos. A cor é o elemento essencial da pintura. A estrutura fundamental de uma obra é composta pela relação entre as massas coloridas. Então, pessoal, o que nós temos aí, né? A pintura é caracterizada pela cor, a tinta líquida, né? Colocada lá no papel, colocada na tela ou colocada em uma parede. O desenho é diferente, né? A pintura ela nasce a partir de um desenho, de um rabisco de um desenho, né? Em forma de rascunho, de sombra, e a partir daquilo ali vai se cobrindo aquele desenho formando a pintura. Existem outras técnicas que faz já a tinta diretamente no papel. Então, hoje em dia a gente vê pinturas das formas mais simples possíveis, né? Uma criança pode fazer uma pintura, talvez uma pessoa do lar, né, pode estar fazendo ali um pano de prato, pode estar fazendo ali também as suas impressões ali e colocando uma pintura, ou pode ser uma coisa mais rebuscada através de um pintor, né, renomado que tem uma técnica específica para isso. Vamos ver mais? Olha só o quadro tão famoso de Mona Lisa. Esse aí, gente, é um quadro oficial, né, de Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda ou ainda Mona Lisa del Giocondo. É a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos maiores eminentes homens do Renascimento italiano. Sua pintura foi iniciada em 1503, olha aí, já no século XVI, né? O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época de Leonardo da Vinci. Então, o que nós temos aí? Nós temos a representação de uma mulher. Existem muitas discussões de que o pintor ele acabou fazendo um autorretrato dele na forma feminina, né? Mas existem muitas especulações sobre isso. Mas eu acredito mesmo que ele tenha pintado uma mulher e
representação, né, da beleza da época dele, a beleza feminina na época em que ele viveu, né, em 1503. Então vamos ver. O quadro está avaliado em aproximadamente 5,5 milhões de reais. Isso na atualidade. O aproximadamente aí pode ser um pouco mais ou um pouco menos. É muito dinheiro. Nos filmes, nos desenhos animados, a gente vê, né, os ladrões roubando o quadro de Mona Lisa e que vale muito dinheiro, vale ouro, vale diamante, vale tudo, né? 5 milhões e meio de reais é muito dinheiro. Então vamos lá? Olha só um outro quadro, uma outra tela famosa que é o Grito, é a obra-prima do pintor norueguês Edvard Munch, pintada pela primeira vez em 1893, no século XIX já. A tela foi ganhando 3 novas versões com o passar do tempo, ou seja, ela foi, acho que até hoje, né? Até hoje ela vai ganhando outras versões, mas na época o autor foi dando novas versões à pintura e outros artistas também foi fazendo essa representação de forma mais contemporânea na época em que viveram. Se a gente observar hoje, a gente vai ver essas pinturas de pintura em tela, a representação desse quadro Grito, até no formato de desenho animado, ali os Simpsons, né? Falando e falando não, representando esse grito aí. O quadro é uma obra de arte expressionista que simboliza a angústia e a ansiedade do ser humano. Então, quando você vê essa representação de tela em algum filme, algum desenho animado, essa representação de angústia e ansiedade, né? Que é o grito de Edvard Munch, que é um pintor norueguês. Vamos dar continuidade. Já vimos de outros países, agora vamos ver do nosso, né? Sobre essas pinturas contemporâneas. Nós temos aí os retirantes, o quadro Retirantes, na verdade, é uma pintura feita em 1944, já no século XX, pelo artista brasileiro Cândido Portinari. Foi produzida com a técnica de óleo sobre tela e encontra-se no Museu de Arte de São Paulo. Nessa obra, Portinari fala sobre a migração nordestina, triste realidade de uma parte da população brasileira que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida. Então, Portinari representou aí, na verdade, o que ele vivenciou na época, né? Nessa época de 1944, foi bem na época das revoluções industriais e também o grande êxodo rural e regional, né? Que as pessoas saíam das regiões da região Nordeste, dos estados da região Nordeste, com destino ao Sudeste, onde a economia era mais desenvolvida, o dinheiro circulava mais. Então as pessoas saíam de suas regiões para tentar uma melhor condição de vida, em busca de melhor condição de vida em outro estado. Prova tanta que nós temos o estado do Rio de Janeiro, né? Que tem muito artista cearense ali, Chico Anísio mesmo, ele era cearense, e tem outros e outros artistas ali, artistas globais que vivem no Rio de Janeiro, que são descendentes, né, de pessoas que saíram do estado do Ceará, ou são essas próprias pessoas que mudaram para o Rio de Janeiro décadas atrás. Nós temos também na região de São Paulo, né, muitos baianos morando ali no litoral, a Baixada Santista e morando também na capital. Já hoje, essa migração, ela se dá no país inteiro. As pessoas vão muito para a região centro-oeste, né? Em busca de condições de trabalho lá na região centro-oeste também. Ou seja, onde a economia está mais desenvolvida, onde tem geração de emprego e renda, as pessoas vão atrás, né? Vamos ver mais? Olha só a
Operários, de Tarsila do Amaral. Também é uma das pinturas de artistas famosos brasileiros. Vamos ver? Nessa arte, a artista denuncia e chama a atenção para a exploração e a marginalização dos trabalhadores na indústria brasileira. Essa pintura conta com 50 faces distintas, assim retratadas por diversas etnias. No entanto, há aspectos em comum presentes nesses rostos: o desânimo e o cansaço extremo. Então, o que nós estamos percebendo aí? Nós temos aí aquela classe de retirantes que saiu da região Nordeste para ir para a região Sudeste trabalhar, e com o passar do tempo essa classe de pessoas, né, essa população toda, ela foi se inserindo no mercado de trabalho e sendo explorada de forma aí, notória na pintura de Tarsila do Amaral. É tanto que na descrição aí ao lado nós observamos que a pintora ela denuncia, né, e chama a atenção para a exploração e a marginalização dos trabalhadores na indústria brasileira. Então isso aí representa exatamente o desenvolvimento industrial do país, né? O movimento de pessoas rumo ao Sudeste em busca de melhores condições de trabalho. Vamos ver mais? Olha aí, nós temos aí Romero de Brito, né? Com essa pinturazinha aí que é bem característica dele, já é a cara desse pintor. Todas as vezes que nós vemos algo nesse nível aí, nesse colorido, cheio de cores vivas e de, né, formas geométricas diversificadas, nós temos aí a marca registrada de Romero de Brito. Romero de Brito ele nasceu no Recife, em Pernambuco. Ele é pintor, ele é escultor e artista plástico brasileiro. Ou seja, ele pinta, ele cria estátuas, ele é um artista plástico brasileiro, consagrado no mundo inteiro pela sua arte pop, né? Essa arte popular dele aí. Fundador inaugural do programa de negociação internacional de Harvard. Nós temos aí, gente, Harvard é uma universidade dos Estados Unidos, famosíssima, né? Todo mundo quer estudar em Harvard. Porém, gente, é uma dificuldade imensa entrar lá. Então, ele foi um fundador inaugural do programa de negociações internacionais dessa universidade. Foi consagrado em 2019 embaixador do turismo brasileiro pelo programa Embaixadores do Turismo Brasileiro, da Embratur. Seu ateliê está localizado em Miami, nos Estados Unidos. Olha aí, o homem é muito bem representado, né? Ou seja, ele representa muito bem o Brasil, na verdade, na questão artística. E essa arte contemporânea de Romero de Brito, ela dá vida, né, ao nosso país, ela nos representa. Então nós temos aí nessa arte dele a representação de uma festa junina, né, muito característico da região Nordeste. E pessoal, ficaremos por aqui e até a próxima aula.